Abra a sua Bíblia, texto de 2 Samuel, capítulo 20. E eu quero ler alguns versos deste texto tão precioso. E hoje à noite eu quero falar sobre o tema Se Deus é Pai, o jeito de ser dos filhos de Deus. Baseado, portanto, nesse texto de 2 Samuel, capítulo 20, versículos 15 a 21, nós lemos assim: Vieram Joabe e os homens, e cercaram a Sebá em Abel-Bet-Maaca, e levantaram contra a cidade um montão da altura do muro. E todo o povo que estava com Joabe batia o muro para derrubá-lo. Então uma mulher sábia gritou de dentro da cidade: Ouvi, ouvi! Dizei a Joabe: chega-te cá para que eu fale contigo. Chegando-se ele, perguntou-lhe a mulher: És tu, Joabe? E respondeu: Eu sou. E ela lhe disse: Ouve as palavras de tua serva. E disse ele: Ouço. Então disse ela: Antigamente se costumava dizer: peça-se conselho em Abel. E assim davam cabo das questões. Eu sou uma das pacíficas e das fiéis em Israel, e tu procuras destruir uma cidade de uma mãe em Israel? Por que, pois, devorarias a herança do Senhor? E então respondeu Joabe e disse: Longe, longe de mim que eu tal faça, que eu devore ou arruíne. A coisa não é assim. Que Deus aplique em nossos corações a sua bendita palavra. Eu começo perguntando: que objetivos você deseja alcançar em sua vida? Neste momento, quais são os objetivos, quais são os sonhos que você pretende realizar? Quais são suas metas? Isto é, os meios utilizados para alcançar estes objetivos que você tem. A definição de metas é fundamental para ajudar a esclarecer os caminhos que vamos seguir e que vamos perseguir para alcançar os sonhos. Metas, objetivos precisam estar unidos. O comandante do exército de Davi, Joabe, estava perseguindo uma meta para realizar o seu objetivo de vida. O objetivo de Joabe não era outro senão servir ao ungido do Senhor, ao rei. Ele tinha a consciência de Davi ter sido escolhido, ungido por Deus para aquela função. E Joabe tinha esta função de comandante do exército de Davi, e a história de Joabe, nós vemos, era de perseguir este objetivo. E agora ele enfrenta uma meta para alcançar aquele objetivo, e a meta era exatamente desarticular a rebelião de um homem ímpio chamado Sebá. Quem diz que era um homem ímpio? A própria Escritura, que diz assim no capítulo 20, no versículo 1, nós lemos sobre Sebá. Ora, sucedeu achar-se ali um homem de Belial. Esta expressão, homem de Belial, significa um homem ímpio, e o sentido de Belial é mais alguém que, digamos, não faz nada que seja com sentido, né? Com objetivo prático, cujo nome era Sebá, o qual tocou a buzina e disse: Não temos parte em Davi, nem herança no filho de Jessé.
cada um à sua tenda, ó Israel. Então, essa sedição e este objetivo de Sebá não era outro senão desviar aquelas tribos de Israel de seguirem o ungido do Senhor, o propósito do Senhor. E Joabe, então, se encontra diante desta meta, que era desarticular a rebelião de Sebá. Essa era a meta dele. Lembramos que o objetivo era servir ao ungido do Senhor, ou ser instrumento nas mãos de Deus para aquele propósito do Senhor para a vida do povo de Deus, que era exatamente o reinado de Davi. Bom, Sebá fugiu, se refugiou numa cidade chamada Abel. Joabe e os seus homens batiam no muro daquela cidade. Uma cidade pacífica, mas eles batiam no muro para derrubar o muro e assim prender a Sebá. Então, preste atenção que a meta de Joabe definia os caminhos, e um dos caminhos era este: atacar a cidade, derrubar os muros da cidade, para ali prender um homem. Desarticular esta rebelião de Sebá, ele então pretendia derrubar o muro. Mas de dentro da cidade, Joabe ouviu uma pergunta inquietante. E é esta pergunta que me faz aqui refletir sobre a história de Joabe e este momento na vida dele. E tu, aliás, Joabe? É a pergunta que a mulher sábia faz de dentro da cidade ao perceber a ação de Joabe. Ou seja, o caminho que ele estava seguindo, as estratégias que ele estava usando para alcançar a sua meta e assim cumprir o seu objetivo de vida. És tu, Joabe? Em outras palavras, ela diz: qual é o seu nome? O seu nome é Joabe? Ele respondeu: sou eu. Ela diz: ouve a palavra da tua serva. E ele diz: ouço. O que nós podemos aprender desta situação e desta história de Joabe? Há duas lições que eu quero trazer para vocês e que me inspiram neste momento. A primeira delas é esta: os nossos pensamentos, sonhos e ações devem ser coerentes com a paternidade de Deus. Lembram que falava sobre quais são os seus objetivos, quais são suas metas, isto é, quais são os meios que você tem utilizado para alcançar estes sonhos e realizar estes sonhos ou objetivos da sua vida. O que estamos querendo dizer aqui é que eles precisam ser coerentes com a paternidade de Deus. Vejam bem, a mulher pergunta de dentro do muro: és tu, Joabe? Sabe o que significa o nome Joabe? A tradução é: Deus é meu Pai, ou Deus é Pai. Vocês podem imaginar agora como faz um pouco mais de sentido a expressão que a mulher faz, a pergunta que a mulher faz a Joabe. Você se chama Deus é meu Pai? Joabe diz: sou eu. Então, praticamente, ela diz: e por que você está destruindo uma herança do Senhor? Não faz sentido, Joabe. O seu nome não é coerente com as suas ações. A sua identidade como filho de Deus, ou alguém que tem a Deus como seu pai, não é coerente com a sua ação aqui e agora. Ao perseguir uma meta, você está fugindo da paternidade de Deus na sua vida.
Quando a gente pensa nessa expressão Deus é Pai, a gente precisa lembrar que isso tem alguns significados muito importantes. Dizer que Deus é Pai significa entender que a paternidade de Deus tem significados práticos. Significa que nós somos recebedores, digamos assim, do amor de Deus como Pai, do cuidado paternal de Deus sobre nós, mas também da disciplina do Senhor como um Pai. Lá em Hebreus, por exemplo, se diz que se fomos disciplinados por nossos pais segundo a carne, nós devemos entender que os filhos também são disciplinados. O Senhor disciplina os filhos que ama, diz o texto. Mas se estáis sem disciplina, continua Hebreus, não sois filhos, mas bastardos. Então é importante perceber o que esta mulher coloca diante dele. Se Deus é seu pai, por que devorarias a herança do Senhor? Se Deus é seu pai, por que a consequência prática tem sido essa, de destruição? A mulher percebeu que ao chegarem ao muro e eu tentar derrubá-lo, estavam atentando contra a cidade toda de Abel. Herança do Senhor era a cidade de Abel. Às vezes, em nosso esforço e ânsia para alcançar os alvos que perseguimos e objetivos que perseguimos, podemos muitas vezes nos desviar do caminho trilhado, ou o caminho que devemos trilhar, apontado por Deus. Interessante a vida de Saul, por exemplo, o primeiro rei de Israel. Ele tinha como esse propósito, ele foi colocado como rei, e Deus o indicou também como rei, mas na sua vida ele procurou se desviar, em vários momentos ele se desviou do caminho de Deus. Então não é só importante que os objetivos da nossa vida e as metas que temos na nossa vida sejam coerentes com a paternidade de Deus, com o caminho determinado por Deus, mas também o como nós fazemos isso, quais são as estratégias que usamos. O apóstolo Paulo diz que, embora militando na carne, nós não usamos armas da carne. Embora a nossa batalha, as nossas guerras sejam aqui, humanas, as armas que utilizamos em nossas guerras, ou os instrumentos e estratégias que utilizamos para alcançar as metas e atingir o objetivo de nossa vida, elas precisam ser coerentes com a paternidade de Deus. Se Deus é Pai, o jeito de ser dos filhos precisa ser coerente com essa paternidade de Deus. O segundo objetivo, o segundo tema, o segundo tópico que aqui trago para vocês é que ao perseguir alguma meta precisamos de sabedoria. Sabedoria e disposição para ouvir. É muito interessante o texto, eu volto a ler, porque é muito curioso a expressão aqui. Então uma mulher sábia gritou de dentro da cidade: Ouvi, ouvi, dizei a Joabe, chega-te cá para que eu fale contigo. Verso 17 diz, chegando-se ele, perguntou-lhe a mulher, és tu, Joabe? Respondeu, eu sou. Ela lhe disse, ouve as palavras de tua serva. Disse ele, ouço. Então ela disse, antigamente se costumava dizer, peça-se conselho em Abel. E assim, preste bem atenção nessa expressão, davam cabo das questões. Em outra tradução diz, de todas as questões.
Eu sou uma das pacíficas e das fiéis em Israel, e tu procuras destruir uma cidade e uma mãe em Israel? Por que, pois, devorarias a herança do Senhor? A minha sogra costumava dizer uma expressão bem interessante, que foi passando de mãe para filhas, né? Uma expressão muito curiosa. Ela dizia: quem não ouve conselho, ouve coitado. O que nós temos aqui é exatamente esta questão tão importante ao perseguirmos metas para alcançar os objetivos e os sonhos da nossa vida. Ouvir conselhos. Ouvir conselhos. O que a mulher diz a Joabe é muito interessante. Ela diz: chega-te cá para ouvir, ouve a palavra da tua serva. Meus irmãos, vamos pensar aqui. Quem é Joabe? Comandante. Comandante do exército de Davi, com a tarefa dada pelo rei de desfazer esta sedição e esta oposição de Sebá. Joabe podia dizer: eu sou o comandante de Davi. Mas o que a gente vê é uma postura e uma atitude de humildade para ouvir uma mulher sábia. Preste atenção num detalhe. A gente não sabe qual é o nome dela. É uma anônima. Mas o grande comandante general do exército de Davi apenas responde: ouço. Ouço. Essa prontidão para ouvir, esta prontidão para aprender até daqueles que talvez nós consideremos pessoas mais simples, vão nos dar sabedoria para viver a vida, para se trilhar os caminhos corretos, para alcançar as metas e com elas alcançar os nossos objetivos, os objetivos da nossa vida, que devem ser todos determinados, como já disse, a partir da paternidade de Deus. Então é interessante este fato, esta prontidão de Joabe para ouvir. A Bíblia diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. Mas o tolo é aquele que não ouve, não quer ouvir os conselhos. Mais uma vez eu lembro da história de Saul. Deus colocou no caminho, na vida de Saul, do rei Saul, Samuel, que liderara o povo, que o apresentara ao povo de Israel. Mas Samuel estava comprometido com a palavra de Deus. E às vezes, ou todas as vezes em que Saul procurou se desviar ou se desviava do caminho, Samuel ia ali e chamava a atenção dele. Saul não gostou disto. Saul não ouviu os conselhos de Samuel. Sabe o que Saul fez? Ele conseguiu afastar de si a Samuel. Porque o Saul só queria ter perto de si os bajuladores, aqueles que diziam o que ele queria ouvir. Ou seja, concordando com as suas expressões. É muito interessante isso. Porque em Joabe nós vemos esta prontidão, esta humildade para ouvir o conselho de uma anônima. E é o que ele faz. E há dois aspectos aqui que me chamam a atenção. O primeiro é quando ela diz assim: antigamente se costumava dizer, peça-se conselho em Abel, e assim davam cabo das questões, de todas as questões. A cidade de Abel foi o lugar onde a arca permaneceu, a arca da aliança, a arca do testemunho, permaneceu no campo de Josué em Bet-Semes.
E o que era a Arca da Aliança? O que era essa Arca do Testemunho? Dentro da qual estavam as tábuas da lei. A Arca do Testemunho era símbolo da palavra e da revelação da vontade de Deus. Leia depois em casa Êxodo capítulo 25, versículo 22, onde Deus determina a confecção do tabernáculo e da arca que devia ser colocada dentro do tabernáculo. A tenda, o tabernáculo, ele era símbolo da presença de Deus. Lá em Êxodo 25, Deus diz: faz o tabernáculo para que eu esteja no meio do meu povo. Olha aí. Portanto, o tabernáculo era símbolo da presença de Deus. E a arca? O próprio Deus diz assim em Êxodo 25, 22. Falarei contigo, dizendo a Moisés, de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que estão sobre a arca. A arca representava a palavra de Deus, a revelação da vontade de Deus. Então, quando a mulher diz a Joabe, antigamente se dizia que em Abel havia o conselho, busque conselho em Abel, na cidade de Abel, e assim dava-se cabo das questões, ela está dizendo que a cidade de Abel ficou conhecida como lugar da revelação da palavra de Deus. A nossa prontidão para ouvir deve ser, em primeiro e acima de tudo, ouvir a palavra do Senhor. É assim que nós vamos poder saber se as metas que estamos perseguindo, se o caminho, as estratégias que estamos usando, elas são coerentes com a paternidade de Deus. Se elas realmente estão condizentes com a característica de alguém que leva o nome de Deus. Mas havia um outro aspecto aqui. A sabedoria vem da instrução da palavra de Deus, da nossa prontidão em ouvir a palavra de Deus. Mas a sabedoria também para trilhar os nossos caminhos, para alcançar as nossas metas, para buscar e alcançar os nossos objetivos de vida, se aprende ao ouvirmos pessoas, instrumentos de Deus que Ele coloca no nosso caminho. E aqui há duas características dessa mulher, a qual são identificadas como um meio instrumento de Deus para falar ao coração de Joabe naquele momento. Ela disse: eu sou uma das pacíficas e fiéis em Israel. Pacífica e fiel. Que coisa linda, irmãos. A sabedoria nos vem quando nós ouvimos pessoas pacíficas e fiéis. Fiéis ao Senhor, à sua palavra e à sua vontade. Pacíficas porque buscam a paz. A paz como objetivo maior da nossa vida. O contrário das contendas e das guerras. É muito interessante que Joabe, estando numa guerra para perseguir Sebá, pare para ouvir os conselhos de uma mulher pacífica e fiel. Sabe, é isso que eu aprendo com esse texto e com a experiência de Joabe aqui. É que ao perseguir alguma meta, nós precisamos de sabedoria. E a sabedoria se adquire pela disposição de ouvir a palavra de Deus e as pessoas pacíficas e fiéis ao Senhor que Ele coloca em nosso caminho. É assim que nós vamos adquirindo
a sabedoria necessária para perseguir as metas que vão nos conduzir a alcançar os objetivos e os sonhos de Deus para a nossa vida. Meus amados irmãos, o que mais me chama a atenção na história de Joabe é exatamente esta pergunta que a mulher lhe faz. Eu acho que este é o aspecto central desta história. És tu, Joabe? Qual é o seu nome? Se Deus é o seu pai, que as suas ações sejam coerentes com esta paternidade divina. É isso que esta mulher disse a Joabe. A resposta de Joabe a ela foi simplesmente dizer assim: longe, longe de mim que eu tal faça, que eu devore ou arruíne. A coisa não é assim. Joabe estava consciente, neste momento, ao ouvir o conselho daquela mulher anônima, de que a sua vida, as suas atitudes, as suas ações precisavam guardar coerência com o seu nome, o nome que ele levava: Deus é meu Pai. A história conta que um certo general chamado Alexandre, de uma grande guerra dos antepassados, soube de um soldado que tinha o mesmo nome, mas umas atitudes incoerentes. Era um soldado relapso, era um soldado que não cumpria ordens, era um soldado que vivia uma vida moralmente ruim para toda a tropa. Alexandre mandou chamar aquele homem e lhe disse: você se chama Alexandre? Ele disse sim. Ele disse: ou você muda de atitude, ou muda de nome. A Bíblia nos diz, em Efésios capítulo 5, no versículo 8, expressão do apóstolo Paulo: porque noutro tempo éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Que a nossa vida seja coerente com o nome que levamos de filhos de Deus. Que a nossa vida seja coerente com esta paternidade de Deus em nossa vida. O Deus que é amor, o Deus que nos guia, o Deus que nos disciplina como filhos amados. Que Ele, portanto, nos abençoe